Graça e paz, mulheres. Chegamos ao final de mais uma semana e para fechar o nosso devocional dessa semana a respeito do tema de persistência, quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje a respeito de um apóstolo que foi persistente, que seguiu firme e focado no alvo, né? E não esmoreceu. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Ali no livro de Atos dos Apóstolos, conta bastante pra gente a respeito dessa história, né? Fala bastante ali sobre como foi a vida de Paulo, e nós temos boa parte do Novo Testamento escrita por ele, onde ele narra muitos dos acontecimentos da época e nos traz conselhos, orientações, exortações. Posso dizer que Paulo é um dos apóstolos que mais escreveu cartas ao povo que ele visitava. Paulo, ele era um perseguidor de Jesus, né? Antes, na época que ele ainda era um perseguidor dos cristãos, na verdade. O nome dele era Saulo. Quando ele teve um encontro com Jesus, algo pessoal, algo que marcou a tua vida literalmente, ele passou a ser chamado de Paulo de Tarso. E que dia foi isso? Ali no livro de Atos, capítulo 9, versículo de 3 a 6, diz assim: E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Quando isso aconteceu, Paulo viu Cristo ressurreto e ouviu essas palavras. E esse encontro foi algo importante para Paulo. Foi a base da afirmação sobre a legalidade de seu apostolado, fundamentada na experiência que ele teve. E foi aí onde Paulo passou a ser um apóstolo, né, de Jesus. Foi depois deste acontecimento que a vida dele mudou. Aí ele passou de ser um perseguidor para ser um perseguido. Paulo passou a ser, então, um missionário, e foi um missionário incansável. Mesmo em meio à dor, perseguições, ele se manteve firme, proclamando o evangelho de Cristo. Nem as prisões, nem os naufrágios foram capazes de impedi-lo. O resultado dessa perseverança está provada em todas as cartas que ele deixou ali escrita. Algumas dessas cartas, né, Paulo ele escreveu enquanto ele visitava essas comunidades, pregando e ensinando a respeito de Cristo, né, ele evangelizando. Nós temos Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Todas elas foram escritas pelo apóstolo Paulo. E quando você para ler esses livros do Novo Testamento, Paulo ele traz claramente como um cristão é perseguido, ou como um cristão tem que se portar, e com isso a gente consegue aprender muitas coisas. Por isso que eu falo que Paulo é mais um exemplo de perseverança, ou seja, ele perseverou, ele não desistiu de proclamar aquilo que ele cria e aquilo que ele conheceu de perto. Por quê? Ele perseguia achando que Jesus era uma pessoa que blasfemava contra Deus, né? Então ele perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos, e hoje ele está numa posição oposta, né? Ele passou a ser perseguido por conta de Jesus, por conta do evangelho. E nem sendo perseguido, parando numa prisão, ele cedeu, né, e desistiu de continuar proclamando o evangelho de Jesus. É muito conhecida a história ali de Paulo e Silas na prisão, o que aconteceu ali.
o poder de Deus, o que ocorreu naquele momento, o que aconteceu dentro daquela prisão, através da vida de Paulo. Em 2 Coríntios, Paulo cita que 3 vezes ele foi açoitado com varas, foi apedrejado, ele naufragou, ele sofreu, né, um naufrago. Um dia e uma noite ele passou no abismo, ele foi preso e nem com isso ele desistiu de seguir, né? Ele foi tratado como um malfeitor, ele foi aprisionado por mais de 5 anos por pregar o evangelho. E isso não impediu ele de escrever essas cartas que hoje nos encorajam, né? Essas cartas que encorajam não só os líderes das igrejas, mas nós como cristãos. E o exemplo que nós temos através da vida de Paulo é exatamente o poder que Deus tem de usar qualquer pessoa. Não importa a personalidade que você tem, não importa aquilo que você fez no teu passado, ou como você agiu, né? Não importa qual é o teu estado atual. Deus é quem transforma e nos molda para sermos conforme a vontade e o propósito dele. Ele muda completamente o nosso destino, o nosso rumo, diferente daquilo que muitas vezes nós traçamos por nós mesmos, para poder cumprir o propósito que ele tem na nossa vida. E ele não prometeu que essa vida seria fácil, né? A gente vê aí por tudo que Paulo passou, mas ele prometeu estar conosco em todo o tempo, em todas as circunstâncias. E isso Paulo experimentou de perto quando esteve ali com Silas na prisão. E ele termina, né, um dos livros uma das cartas de Timóteo, no capítulo 4, dizendo assim, capítulo 4, versículo 7 e 8: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda. Nós temos um outro versículo, né, que nos assegura disso. Marcos 13:13 diz assim: Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E para finalizar, quero compartilhar contigo um versículo que tem ali no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 35 ali em diante, diz assim: Portanto, não percam a confiança, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Frisem isso, perseverar para alcançar a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Porém, nós não somos dos que retrocedem, mas para a perdição, mas somos da fé para a preservação da nossa alma. Nós temos uma promessa. Se nós perseverarmos, nós alcançaremos a promessa. Independente da circunstância, independente da situação, o Senhor é justo e fiel. Eu quero te animar nessa sexta-feira, te incentivar dizendo: persevere, marche, siga adiante, porque vai valer a pena. Amém? Pai, eu te agradeço por essa palavra. Agradeço, Senhor, pela porção que o Senhor permitiu compartilhar e também ser ministrada no meu coração no decorrer dessa semana. Eu creio que vai valer a pena. Pode não estar fácil, mas o Senhor mesmo nos garantiu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, esteja dentro do coração de cada uma dessas mulheres. Não permita que a tua presença se afaste de mim. Perdoa se eu fiz algo que tenha te entristecido, mas não aparta de mim a tua presença. Em nome de Jesus, fortalece-nos a cada dia. Se revele a nós, Jesus, que nós possamos ter a experiência da tua presença